hoje nós vamos ver um pouco dos atributos das tags HTML. Então, na última aula nós vimos aqui as tags HTML. Hoje nós vamos aprender a trabalhar um pouquinho melhor essas tags, para elas terem um pouco mais de características. Nós vamos poder aprender a modificar um pouco o comportamento dessas tags. Vamos ver como isso funciona. Então aqui, este daqui é o Explorer, onde eu consigo enxergar os arquivos do meu projeto. Ok? Então aqui dentro do Explorer, eu vou aqui dentro da pasta Public, ou seja, o diretório Public, ok? E vou acessar aqui o Hello World. Esse daqui foi o primeiro arquivo que nós criamos no nosso projeto. Dentro de Hello World, então, nós temos aqui várias tags que nós já vimos. Então, o head, o body e o HTML aqui que envolve todo mundo, e o doctype que está lá no topo, que indica o tipo do documento. Hoje nós vamos aprender a dar um comportamento diferente para essa imagem. E como nós podemos fazer isso? Uma das formas é através de atributos. Então, por exemplo, vamos usar aqui um atributo chamado widget. Se eu começar a digitar aqui, o próprio Visual Studio Code ele já me dá uma dica de como escrever isso. Então, o widget, esse atributo, ele controla a largura de um objeto, de uma tag. Então, no nosso caso da imagem aqui, se eu colocar aqui o widget, eu vou colocar aqui que o nosso widget vai ser de 100. Quando eu salvar aqui Public e aqui Hello World, abrir com Google Chrome, pronto. Pode ver que a imagem do gatinho tá pequenininha aqui agora. Ela estava bem grande. Deixa eu mostrar para vocês. É que uma vez que eu mudei ali, ele já ajustou e nós nem vimos como estava antes. Ok, F5. Tá vendo? Tá bem grande. Uma vez que eu mudar aqui o widget, ou seja, a largura para 100, ele já vai alterar aqui para... ficou bem pequenininho agora. Ficou até melhor, né? Porque estava muito grande, preenchia quase a nossa página inteira. Então agora, aqui você pode determinar isso daqui como 100 px, que significa pixels, ok? Assim fica mais claro para o navegador o que é o 100 que você está colocando ali, ok? Você pode colocar aqui 100%, isso significa que ele vai pegar 100% do body da nossa página. Ou seja, quer dizer que ele vai pegar 100% aqui da sua janela do navegador. 100%, ele ficou bem grandão agora e jogou outra página lá para baixo. Olha que legal. Eu posso também colocar aqui, por exemplo, 10%. Tá muito grande, 10%. Bem melhor. Vamos deixar assim então, 10%, ok? Eu tenho um outro atributo aqui que é a altura. Que ele se chama height. Width e height, ok? O height é a mesma coisa. Se eu colocar aqui, por exemplo, 100%, não, 100% do height, ele vai ficar infinito. Vamos colocar aqui assim, 100 px. Px, salvei, vamos exibir e F5. Ele continuou desse tamanho. Vamos colocar aqui então 500 px. Vamos ver como é que ele vai ficar agora. Deu uma esticada. Então, vocês viram que eu consigo mudar o formato, por exemplo, de uma imagem. Eu consigo mudar o comportamento dessa imagem através dos atributos da tag img. Então, vamos colocar aqui assim. Vamos ver se eu colocar aqui 100%, o que vai acontecer. 100% e... ele ficou do tamanho normal. Tá bem? E 10%, vamos ver 10%. O que ele vai acontecer? Mas eu acredito também que não vai acontecer nada. Ele continua do mesmo tamanho. No caso aqui não vamos controlar a altura, vamos controlar apenas a largura, já tá bom.
ok? Quando eu ajustei a largura aqui da imagem, vocês viram que ela já ajustou a altura automaticamente. Ela estava bem grandona aqui embaixo, ela já ajustou automaticamente porque o Google Chrome entendeu isso. Ele falou não, ele ajustou a largura, já deixou ajustar a altura para ele e ele já fez isso automaticamente para você. Tá bem? Vamos ver aqui o cronograma. Ok, falamos sobre o widget e o height. Existem outras formas melhores de alterar esses atributos. Aqui nós alteramos o atributo diretamente nesse atributo largura. Nós poderíamos fazer isso através de um estilo, ok? Que é muito melhor do que você fazer assim. Vamos lá. Então você tem como setar você tem como informar para o atributo, para a tag esse estilo de algumas formas diferentes. Uma das formas é assim, ó, você coloca aqui style e ok, aí você coloca aqui, ó, você pega isso aqui, ó, widget, né? Widget. E aí 2 pontos. E aí você coloca aqui 10%. Agora eu posso tirar esse atributo daqui e voltar para cá. F5, ó, continua o mesmo tamanho. Se eu colocar aqui agora 100%, ele vai ficar 100%, ok? Então, através do style, nós conseguimos fazer essa mudança. Só que aqui também não é a melhor forma ainda para você resolver isso. Para isso, criaram uma outra tag chamada também style. Vamos por aqui, ó, dentro do head, vamos colocar aqui uma tag chamada style. Ok? Essa tag chamada style, ela tem o poder de controlar o style ou o estilo de outros objetos HTML. Então, se nós colocarmos aqui, por exemplo, img, abre chaves, fecha chaves, aqui eu coloco aqui, ó, o widget e coloco aqui 10%, ponto e vírgula, salvo. Agora eu posso remover esse style daqui, salvei de novo e acessar aqui, olha, quando eu der F5 tá apenas 10%. Se eu colocar aqui 100%, quando eu voltar aqui vai estar grandão novamente, ok? Essa daqui é uma maneira já melhor de você fazer esse controle, mas ainda existe uma outra maneira melhor, que é quando nós usamos arquivos externos para fazer isso. Aqui dentro dessa tag de estilo nós apenas informamos qual que é o arquivo onde vai estar este código aqui. Então só informa o arquivo e aí onde está o código, e aí quando eu carregar o meu HTML, ele lê o arquivo onde está esse código, lê esse código e consegue aplicar o estilo aos objetos aqui dentro. Mas vamos deixar isso daí para uma outra etapa, ok? Hoje vamos abordar outro assunto que é muito legal, que nós queremos ver, ok? Então por enquanto aqui vamos deixar aqui, olha, o nosso estilo da nossa imagem em 10%. Vamos atualizar aqui, ok, já está bonitinho. Vamos dar uma melhorada agora aqui, deixa eu ver o primeiro parágrafo. Vamos aplicar um segundo parágrafo aqui, vamos dar um estilo também. Se você já tiver título, você não precisa colocar. H1, esta é a primeira página. Se você tiver um título diferente, pode deixar, ok? E agora vamos aqui, olha, H1, abre e fecha chaves, e aqui vamos colocar aqui color, ponto, 2 pontos, e red. Se você ver aqui, olha, o próprio Visual Studio Code já arrumou isso pra mim, já até mostrou aqui qual que é a cor que eu tô colocando. Quando eu coloco color,
aqui, ó, coloquei color, ele já me dá opção aqui de color. Se eu clicar aqui, ele já me dá a opção da cor que eu quero colocar, tá? Então eu posso colocar qualquer cor. Vou colocar uma cor mais leve, red é muito pesado, né? Vamos colocar aqui uma cor mais bonitinha. Quando eu coloco 2 pontos, ele também já me dá a opção, tá? Vamos ver uma cor mais leve. Aqui, ó, o Dodge Gear Blue, é uma cor bem leve, é agradável de se olhar. Então F5 aqui, ó. Então esta é a primeira página. Agora tá vendo que ela ficou aqui já azul? Se eu tirar esse atributo daqui, se eu tirar essa estilização daqui, ele vai ficar preto. Ó, viram que legal? Vamos deixar azulzinho mesmo porque tava mais interessante. Ctrl Z para desfazer aqui uma alteração, ok? Se eu vier aqui em editar, eu tenho aqui undo, que significa desfazer, tá? Então aí para vocês que vai estar em português, vai estar desfazer para vocês. Ou redo, que é refazer. Então vai dar o Ctrl Y para refazer. Seguindo então, pronto, já demos uma estilizada, já demos uma melhorada na cara do nosso site aqui. Lembra que eu falei para vocês que existe uma tag chamada BR, que ela serve para quebrar uma linha na sua página. Então olha, se eu der um update aqui, um refresh, nós vamos ver que o A, aqui ó, a nossa âncora, ela que estava colada no na nossa imagem. Ó, se eu tirar aqui novamente, F5, ó, a âncora está colada na imagem. Então vem a imagem e logo em seguida a âncora. Quando eu coloco um BR, ele automaticamente quebra uma linha aqui e joga a âncora para baixo. E eu também mencionei que essa não é a melhor maneira de fazer isso, ok? A melhor maneira de fazer isso não é usando o BR. A melhor maneira de fazer isso também é utilizando um estilo. Então através de um estilo você consegue fazer essa quebra dessa página. Você consegue movimentar todos esses objetos da sua página, diminuir, aumentar, mudar a fonte, fazer piscar, fazer brilhar, dar movimento, rodar 3D, colocar sombra, colocar borda. Você consegue fazer uma série de coisas, tudo utilizando esse estilo. Eu quero, antes de encerrar essa terceira aula com vocês, mostrar ainda uma outra tag. Ó, nós vimos aqui a tag Style. Eu quero mostrar essa tag Script para vocês. Depois do body, nós vamos colocar uma nova tag aqui chamada Script. Até esse style, muitas vezes ele é colocado também no final da página. Por enquanto vamos deixar lá em cima, não tem problema. É uma aplicação pequena, mas dependendo da forma como você quer melhorar a velocidade da sua aplicação, você coloca ou aqui em cima ou você coloca aqui onde eu coloquei o script aqui. Vou pegar esse script. Esse script aqui, tudo que eu digito aqui dentro, ele não aparece na sua página. Então, se eu vier aqui, olha, F5, ó, pode ver que o que eu digitei aqui dentro, ele não apareceu aqui. Por quê? Essa área, ela é uma área reservada justamente para você fazer uma programação aqui dentro. Olha que legal. Então agora eu quero que você faça isso daí no seu Visual Studio Code. Você vai criar as suas primeiras linhas de programação agora. Então as suas primeiras linhas de programação, vamos criar aqui duas variáveis. Eu já falei esse nome na última aula online que nós tivemos, mas eu vou explicar novamente. Vamos criar duas variáveis aqui. Então a primeira vai ser let balde de maçã. Aqui vai ficar balde de maca, porque não é bom você usar acentos nem caracteres especiais como ser cedilha, etc. Não é bom você usar caractere especial no nome de variáveis, ou seja, nesses nomes aqui. O que é uma variável? Uma variável é um lugar onde você consegue armazenar alguma coisa. Por exemplo, é como se fosse mesmo um balde. Neste balde
eu consigo armazenar alguma coisa aqui neste balde. Por exemplo, eu quero guardar nesse balde 10 maçãs, ok? Então, esta é a forma como você vai escrever, criar uma variável no seu sistema. Ou seja, um baldezinho que vai armazenar alguma coisa no seu sistema. Então, por exemplo, você vai usar dessa forma. Let. Quando eu uso let, eu estou falando, eu quero que crie uma nova variável. O nome da variável, que no nosso caso aqui é balde de maçãs, tá? Que vai ser o nosso baldinho, onde serão armazenadas as coisas lá dentro. E aqui, uma atribuição. Ou seja, aqui eu estou falando que esse balde vai ter 10 maçãs. Ou seja, balde é igual a 10. Então, eu estou falando, vão ser armazenados 10 maçãs, 10, o número 10, o valor 10. Eu poderia simplesmente criar esta variável, ou seja, o nosso baldezinho aqui, e não informar nada. E lá na frente, eu poderia simplesmente falar, agora eu quero guardar 10 maçãs aqui dentro. Vamos ver isso na prática? Eu vou fazer assim, ó, então balde igual a 10, ok? Se eu executar aqui a nossa página, não acontece nada. Ó, aquele código que eu digitei não apareceu, porque ele está dentro da tag script. A tag script ele não vai mostrar nada pra gente. Vamos fazer aqui, ó, vamos apertar F12. Aumentar aqui. Então, por exemplo, rodei aqui, não apareceu nada, não aconteceu nada. Eu tenho uma forma de falar, eu quero exibir quantos baldes de maçã eu quero exibir isso daqui. Como que eu posso fazer? Este aqui, quando eu apertei F12, apareceu aqui o console do nosso navegador. Ou seja, aqui no meu caso, o Google Chrome, ele apareceu aqui o console do Google Chrome. É um lugar onde eu posso rodar alguns comandos aqui dentro, tá bom? Um dos comandos que eu tenho aqui no console do navegador é justamente o comando console. O que que isso faz? Ele tem uma série de funcionalidades, mas a mais importante dele é a log. Esse comando console.log, ele vai exibir alguma coisa aqui no console. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, olha, um nome, Marcelo, e der Enter, ó, ele vai exibir aqui no console Marcelo. Então é para isso que serve esse comandinho chamado console. Vamos pegar esse comando aqui então e vamos colocar lá na nossa aplicação, porque eu quero que ele mostre o conteúdo do balde de maçãs no navegador. Então vou colocar aqui, olha, console, e se eu deixar Marcelo aqui, por exemplo, salvei, dei F5, ó, ele exibiu Marcelo, tá vendo? Ele falou que, ó, o arquivo helloworld.html lá na linha 23 exibiu Marcelo. Então se eu olhar aqui, olha, aqui, ó, na linha 23 do meu Hello World tem Marcelo. Se eu colocar assim, Marcelo 10, salvei, F5, Marcelo 10. Então, já que eu estou conseguindo imprimir coisas lá no meu console, utilizando justamente o comandinho console, eu vou imprimir agora meu balde de maçãs. Vou pegar o meu balde de maçãs e vou colocar aqui. Então, o console.log balde de maçãs tem que estar escrito exatamente assim, tá? Deixa eu aumentar mais a letra. Ctrl mais. Deixa eu fechar o Explorer para ganhar mais espaço. Ctrl mais. Pronto. Então agora aqui a letra está melhor, assim vocês conseguem enxergar melhor, ok? Então aqui, console.log, abre parênteses, coloco o nome da minha variável aqui, olha, que é o meu baldezinho, tá bem? Coloco aqui o nome da minha variável, fecho parênteses, ponto e vírgula, tá bom? Salvei. Quando eu for no navegador, F5, 10. Mas Marcelo, por que ele não imprimiu aqui balde de maçãs e ao invés disso ele imprimiu 10? Porque quando eu executo console.log e o balde de maçãs, ele vai pegar o conteúdo que eu estou armazenando dentro do balde de maçãs, aqui, olha, e vai passar aqui para esse comandinho chamado console.log. Então ele vai falar assim, olha,
Eu quero, console.log, eu quero que você exiba lá no console do navegador o conteúdo que está dentro do balde de maçãs. E aí o navegador vai entender isso e vai exibir aqui para você o valor 10. Mas Marcelo, por que da outra vez ele exibiu Marcelo? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu coloquei Marcelo aqui, eu coloquei ele entre aspas. Quando eu coloco ele entre aspas, ele vai exibir exatamente aquilo que eu estou colocando entre aspas. Deixa eu mostrar aqui. F5. Ó, agora ele imprimiu o balde de maçãs. Mas que mágica é essa? Que bruxaria é essa, meu Deus? É porque aqui eu estou mandando o console imprimir um valor. Quando eu coloco aqui entre aspas, este é o meu valor. Quando eu coloco aqui balde de maçãs, sem aspas, eu estou falando, imprima o valor que está dentro do balde de maçãs. E daí ele vai funcionar certinho. Ele vai pegar o 10 e vai imprimir aqui dentro do balde de maçãs. Outro exemplo de uma impressão de um valor puro é se eu pegar aqui dentro do console.log e colocar 15 aqui. O que ele vai exibir? 15. Por que ele vai exibir 15? Porque é o valor que eu estou passando. Isso daqui é um valor. Pode ver que eu não tenho uma variável chamada 15 aqui. Por exemplo, eu não tenho aqui um let 15 igual a alguma coisa aqui, igual a 25. Não tem. Até porque isso não funciona. Se eu tentar criar uma variável, ou seja, um baldezinho que vai armazenar alguma coisa, que começa com um número, não funciona. Ele vai dar erro. Vamos testar? F5. Olha, deu um erro aqui. Aonde? Na linha, no arquivo helloworld.html, linha 23. Que é justamente esta linha. Eu não posso começar o nome de uma variável, ou seja, do nosso baldezinho, aquele lugar onde você vai armazenar algum valor, alguma coisa. Você não pode começar com um número. Então vamos colocar aqui, ó, balde 15. Agora é o balde 15. O balde 15, ele está armazenando o valor 25. Então, vamos só imprimir aqui para ver o que está acontecendo, porque eu estou imprimindo 15 aqui. Vamos ver. Bom, continuo imprimindo 15, que é o valor que eu passei aqui. Se eu colocar aqui, balde 15, o que ele vai exibir? 25. Ok? Porque o balde 15 está armazenando o valor 25. Que nós podemos armazenar dentro das nossas variáveis, tá bom? Este daqui é um valor numérico, então 10 é um valor numérico, 25 é um valor numérico. Eu posso ter outros tipos de valores que são baseados em caracteres. O que é um caractere? Um caractere são as letras e números. Por exemplo, aqui B é um caractere, A é um caractere, L é outro caractere. Então as palavras são formadas por caracteres. E eu posso ter um valor baseado também em caracteres. Então aqui, let nome do programador. Escrevam isso daí, tá? Lembrando, aqui não pode ter espaço. Eu não posso escrever nome do programador. Isso aqui não funciona. E aí aqui, ó, se eu colocar aqui Marcelo, ponto e vírgula, não vai funcionar. Ó, erro, linha 24. Porque eu escrevi com espaço, não funciona. Então, nome do programador. Salvei. Agora o nome do programador, estou passando aqui o valor Marcelo, que é um valor formado por caracteres, ok? Se eu pegar aqui o nome do programador, vou imprimir. E F5, ó, apareceu Marcelo. Outra coisa é, o valor aqui, quando eu quero passar um valor baseado em caracteres, ele tem que ser com aspas, aliás, entre aspas, porque se eu tentar colocar Marcelo aqui, ele vai procurar a variável Marcelo, né? Que olha, pode ver que ele ficou até azulzinho aqui, ele mudou a cor. Ele vai procurar uma variável chamada Marcelo aqui e ele não vai encontrar. O que vai acontecer? Erro, ok? Ele fala aqui que não existe uma variável definida, não existe um baldezinho definido como Marcelo, então ele dá um erro.
Então aqui eu tenho para, pô, se eu quero passar um valor para esta variável, eu tenho que colocar aqui um valor baseado em caracteres. Eu tenho que colocar aqui um entre aspas. Aí agora sim, agora é um valor e ele é passado para cá. Antes de nós fecharmos, eu quero só explicar mais duas coisas para vocês. Esse daqui é um valor numérico, como eu falei. Esse daqui é um valor baseado em caracteres, ou mais especificamente, o nome desse valor aqui é uma string. O que significa string? String em inglês significa corda, tá? O que é uma corda? Uma corda são vários fios de linha enrolados que criam uma corda. Uma corda pode ser formada por várias outras cordinhas menores, né? Então, é por isso que isso aqui é chamado de string, porque ele tem aqui, na verdade, ele é formado por vários caracteres pequenininhos aqui. Você também pode chamar isso aqui seria uma cadeia de caracteres, tá bom? Mas nós vamos sempre chamar isso aqui de string. Então, esse tipo de valor baseado em caracteres, ele é uma string, ok? Então, você sempre vai se referir a ele como string, tá? Você poderia falar uma cadeia de caracteres? Poderia, mas é uma string. Esse daqui, como eu falei, é um valor numérico. Então, é um valor numérico mesmo, não tem um apelido para ele, tá bom? Então, aqui nós temos um valor numérico, aqui nós temos uma string. Porém, todos esses valores aqui que vocês estão vendo, eles são valores literais. O que isso significa, Marcelo? Um valor literal. Nós vamos ver mais pra frente, com mais calma, nós vamos rever esse conceito. Como eu falei, muitas vezes nós vamos precisar rever alguns conceitos para ficar mais claro, para entrar lá na nossa cabecinha. Então, se você não entender agora, logo de cara, o que é um valor literal, não tem problema, nós vamos repetir. Um valor literal é um valor que você consegue passar direto para a variável, ou seja, você consegue salvar esse valor direto dentro de uma variável, tá bom? Então, se eu falar aqui 10, ele é um valor literal. A partir de agora, o balde aqui, ele vai carregar o valor 10 aqui dentro, tá? O balde 15, ele vai guardar um valor 25. E aqui você tem um valor literal, que é uma string, que é um valor literal, que ele vai ser salvo dentro do nome do programador. Então você consegue guardar esse valor direto dentro de uma variável de uma forma mais natural. Então você fala assim, balde de maçãs é igual a 10, balde 15 é igual a 25, tá bom? Nome do programador igual a Marcelo. Existem outros valores não literais. Eu vou mostrar só para vocês entenderem a diferença entre um valor literal e um não literal. Um valor não literal, por exemplo, eu tenho aqui let data de hoje. Opa, perdão, new date. Vamos imprimir aqui a data de hoje. Então, agora eu tenho um valor não literal aqui. Vou imprimir aqui só para vocês enxergarem. Oh, perdão. Aqui salva e aqui dá F5. Eu apertei F5 lá dentro. Ó, olha o que apareceu aqui, ó. Olha quanta coisa que ele apareceu aqui. Tá vendo? Este daqui é um valor não literal. O que isso significa? O valor que você salva na variável não é exatamente o valor que você está enxergando aqui. Tá vendo? Então ele é um não literal. Ele vai salvar na sua variável algo diferente do que você está escrevendo aqui, por exemplo. Tá bom? Então, literal, ó, quando eu escrevo Marcelo, ele já salva Marcelo aqui dentro. A diferença aqui é que eu tenho que colocar essas aspas para ele entender que esse daqui é uma cadeia de caracteres, que ele tem que exibir todos os caracteres dentro dessa cadeia e não é um valor numérico. No valor numérico eu consigo passar ele mais fácil. É só eu escrever aqui o valor numérico e ele consegue passar para dentro da variável. Agora o valor literal, eles são valores literais. Então eu escrevo aqui o que eu quero passar, ele já salva dentro da variável. O valor não literal, eu passo uma coisa que ele vai
ele vai guardar um valor completamente diferente aqui dentro, tá? Então, por enquanto, vamos pensar desta forma, tá bom? Valor literal, eu escrevo exatamente aquilo que eu vou salvar aqui dentro. Um valor não literal, eu estou passando uma outra coisa, eu escrevo uma coisa que vai passar outra para cá para dentro, tá bom? Isso daqui, eu estou, na verdade, passando aqui, criando aqui um objeto na memória. Mas vamos deixar isso para uma outra aula, ok? Então, numa outra aula eu vou explicar mais sobre os objetos, o que eles significam, esses valores não literais, como trabalhar com eles. Eu vou ensinar tudo isso para vocês. Então não tenham pressa, vamos com calma. Hoje vocês sabem que existem valores literais e não literais. Então por enquanto nós vamos focar nos valores literais e depois vamos trabalhar nos valores não literais. Ok? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês e passar esta aula. E nós nos vemos numa próxima aula.